O barroco, ele para mim é o símbolo de uma época de sombra, mas também de uma época de luz, de uma época de transformação. É uma transformação, Sim. o barroco. E o nosso barroco, essencialmente o barroco mineiro, é para mim o mais importante, porque ele é genuíno, né? Porque ele não sofreu influência externa, né? Ficou protegido ali também, né, Jo? Não houve influência externa. Para você ver que como que a mente urbana, ela parece que tem um ponto mesmo, que as mentes se encontram. Porque imagina um povo cercado de montanhas, em pleno século, final do 17, século 18, né? Sem poder vir nenhuma influência externa, porque não podia entrar Era uma vigília muito grande por causa da Rota do Ouro, né? Do ouro, né? Não podia vir as congregações. Aqui não houve congregação dominicana, jesuíta, não podiam entrar, né? Assim mesmo, a arquitetura barroca mineira, ela tinha tudo o que tinha lá fora. Éramos, antes de tudo, indisciplinados. Fazíamos uma arquitetura de surpresa, revolta e reencontro. Com as aspas da nossa entrevistada de hoje, a arquiteta Jo Vasconcelos, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou o Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Ela nasceu Maria Josefina, mas o tempo e os caminhos da vida a esculpiram em Jo. Um nome que ressoa leve, mas carrega em si o peso da história, de suas lutas e construções físicas e afetivas. No interior, evoca a sombra e a luz do barroco, o rigor e a beleza da dança, a inquietação dos anos 70, a ousadia de ser yellow e a liberdade das formas que vieram depois. Jo Vasconcelos, arquiteta, restauradora de memórias, inventora de espaços e guardiã de que um dia já foi e do que ainda está por vir. Fez do concreto seu poema, da madeira seu traço, do ferro seu contorno, do vernáculo resgate. Usou a lama e o barro para honrar o que ficou soterrado, trazendo à tona histórias indigestas, porém urgentes. As capelas ressurgidas das ruínas, na importância da obra monumental da Filarmônica de Minas Gerais, no restauro da Praça da Liberdade, insere sua ousadia ao criar novos cartões postais para as cidades e devolver para o hoje o que o tempo apagou. Em sua manifestação artística, traduzidas em páginas para a revista Pampulha e os livros publicados pelos 3 arquitetos, ecoava um grito pós-moderno para romper com qualquer tipo de caretice produzida por aí. Fez par com Ello Maia, fez história com ele e depois sem ele. Colocou a arquitetura na boca do povo. Viu-se em 4 movimentos, como numa sinfonia de vida e obra. Das bienais de Buenos Aires aos rincões de Minas, moldou-se e ajudou a moldar cidades que servissem às pessoas. Hoje, no Janela Lateral, a gente abre espaço para essa mulher que cria na crise, olha para trás sem nostalgia, mas com a mão firme de quem ergue o presente e esculpe o futuro. Jo, muito bem-vinda, estava muito ansioso por esse papo com você. Ai, Cláudio, quase eu choro aqui. Obrigada pela apresentação. É o mínimo que eu posso fazer para honrar a sua vida. Tá muito linda, eu quero ela depois. Tá? Pode deixar que é sua. Muito obrigada pelo convite, fiquei super emocionada. Que bom. Eu, antes de vir, ouvi alguns, né? E foi muito legal ter ouvido. As pessoas que eu gosto, né, que eu gostaria de entender um pouco mais delas, né, internamente, os seus pensamentos. E esse podcast dá a oportunidade da pessoa se expor, porque é uma maneira, porque é um bate-papo, é informal. Sim. É legal, a gente pode se soltar, né? Se solta, pelo amor de Deus. Eu preciso de você, quero ver o que está aí dentro, ressoando aí. E a gente vai contar a sua história. Eu queria fazer uma proposta diferente. Sim. Graças a Deus tem muita coisa sobre você aí, que me ajudou a pesquisar. Você é muito boa de entrevista e muito generosa, porque dá muitas entrevistas, explica os projetos, né? Você tem esse cuidado de registrar suas obras, né? E falar sobre elas. Mas hoje eu queria ser um pouco mais subversivo aqui.
E a gente fala um pouco do que conecta todo o seu pensamento, né? Inverter um pouco a lógica e falar de processo criativo como se fosse o fio condutor da nossa conversa. Pode ser? Sim, claro, com certeza. Então, bora. Vou tentar te acompanhar. Eu que tenho que me desdobrar aqui. É difícil resumir sua obra, né? Acho que não é nem a proposta, mas a ideia é comunicar para quem está ouvindo a gente um pouco do que está por trás, dos seus momentos de vida, dos movimentos que você viveu com muita intensidade, do que te entusiasma, né? Eu acho que o entusiasmo ele é o combustível do processo criativo, né? E aí eu queria começar com essa coisa que você extrai de algum papo seu aí. Eu passei a última semana estudando, mas você falou, olha, eu vivo na crise e vou morrer na crise, né? É verdade. E aí eu queria entender um pouco nessa história de luta, de resistência, esses sistemas opressores, né? Você se formou em época de ditadura, você tem uma relação forte com o barroco, que é por si só um sistema opressor ali, né? Inflação, milagre econômico, enfim, mortes e vidas, e você é uma mulher que viveu muito, né? Então, como que a crise te moldou como arquiteta? Olha, bem, desde criança pequena, que na minha casa meu pai lamuriava, que estamos em crise. Eu não entendi o que era uma crise, mas eu achava que eu estava vivendo em crise. Eu tinha consciência que era uma crise. Qual era, eu não sabia. Né? Eu tive várias crises na minha vida, inclusive quando criança, porque eu fui colocada numa escola que não me ensinaram a ler, era só brincar de massinha. E quando... Eu estou contando isso porque é uma coisa que me transformou, tá? E quando... já não tinha mais, a minha idade já não dava para ficar nesse local. Inclusive, nessa escola, eu era eu era bem oprimida nessa escola. Quando não tinha mais idade para ficar nessa escola, minha mãe me levou para uma outra escola, que era de irmã, né? Que era o Colégio Sion, que eu morava ali no bairro Sion. E a irmã falou para me fazer um ditado, e eu não sabia nem o que era ditado. Eu nunca tinha aprendido uma letra sequer, nem um número, nada. Eu já tinha 6 para 7 anos. Gente do céu. Então, a irmã falou para minha mãe que eu deveria me levar para o Pestalozzi. Para o quê? Para o Pestalozzi, para o colégio é isso? Pestalozzi, que é um colégio de deficientes mentais. Jesus. E aí minha mãe saiu em prantos, eu pensei, nossa, dá uma coisa ruim aí, não sei o que é. Primeira crise. A primeira crise. E eu tentei desvendar qual era o problema dessa crise. Era que a escola me julgou incapaz. Eu saquei que aquilo não poderia acontecer comigo. Então, meu pai falou, não, vamos levá-la em outra escola, dar uma outra oportunidade para ver se ela consegue se sair bem. Então, eles me deram na outra escola, que é o Colégio Santa Maria, é um colégio também das Irmãs Dominicanas, lá na Floresta. Eles me deram 3 meses para demonstrar que eu era capaz. Em 3 meses, eu aprendi tudo que até então eu não sabia. Eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever. Gente, que tudo. doideira. Aí eu fiquei na escola até me formar no ginásio, porque antigamente era dividido, né? Primário, ginásio. Fiquei até o ginásio e depois eu era muito boa na matemática. Eu gostava muito de física e matemática. Então, eu optei para fazer o científico, porque a gente tinha isso. Se você ia para as humanas, você ia fazer o clássico. Se você ia para as exatas, era o científico. Então, eu optei pelo científico, porque eu já queria ser arquiteta. Desde pequeno? Gente. E eu desenhava muito bem quando criança. Não porque você precisa de desenhar para ser arquiteta, sabia desenhar para ser arquiteta, mas eu gostava muito de desenhar. Então, eu fiz, na época, foi o último vestibular, ainda separado em escolas, porque depois veio aqueles vestibulares gigantes que eram feitos no Mineirão, né? Sim, Mineirão. Era. Então, eu fiz o último vestibular, que era feito cada um na sua escola específica, e eu passei, né, na arquitetura logo, e ali foi quando eu conheci o mundo. Olha que legal. Porque até então eu conheci o mundo familiar, né? Que era aquela coisa tradicional, família mineira, né? E depois no colégio de irmãs, né? Religioso, eu conheci essa fase, né? Da vida, né? Da religião.
E caí no... Quando eu fui fazer o científico, eu já fiquei um pouco subvertida, porque eu fui cair no colégio de aplicação, que era um colégio da UFMG, ali na Rua da Bahia. Aí eu comecei... A primeira vez que eu me senti numa sala com homens e mulheres, porque a vida inteira era só colégio feminino, né? Quando eu caí na escola, aí eu desbundei. Graças a Deus. Eu desbundei. Porque eu descobri o mundo, eu descobri que o mundo era gigantesco. Eu tinha tudo massa. pela frente para mim. Aprender, entender, lutar. E aí, imagina, foi nos anos 70, final dos 60, início dos 70, em plena revolução de rock, de música, a valorização da mulher, queimar sutiã, essas coisas todas eu passei. Woodstock também estava ali rolando. Com relação à parte da ditadura, da política, eu te confesso que eu era muito inocente. Eu era boba, entendeu? Eu não entendia nada. Então, eu passei esse período, eu passei na escola em 69, 60. Bom, eu formei em 71. Eu passei esse período fazendo muita experimentação de desenho, de projetos, de amizades, de viagens, de papos, de conhecimento com outras pessoas. Eu não passei obcecada com essa história da política. Em passar de fase. Ah, sim, também, com essa história da política. E também não me interessava, eu não queria pular etapas, eu queria curtir todas as etapas, porque elas me dariam um suporte. Que consciência, né? Já para uma pessoa eu entrei tão fragilizada, jovem, né? E eu fui ficando forte. Sim. Aliás, eu fiquei forte no momento que eu aprendi a ler. Exatamente, estava setado ali o destino, né? De reação a uma pressão, eu fiquei forte nesse momento, eu acreditei em mim mesma, sim, né? Sim. E lá na escola era muito legal, porque a gente tinha muita liberdade. E o curso foi muito bom, porque a arquitetura ela é um leque, ela abre tudo para você, né? Espacialmente, as artes, é um grande leque, né? E eu era bailarina, porque também eu gostava muito de dança, fui fazer dança, comecei com Klaus Viana, depois ele mudou, eu era pré-adolescente. Ele mudou para a Bahia e eu tive que ir para o Cas Leite, que era o único professor de balé que tinha em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E dali nós fomos para o Palácio das Artes. A gente tinha as nossas aulas, eram no porão do Palácio das Artes, do lado da Escola Guinhar. Aí abriu mais a minha cabeça, porque eu encontrei, foi assim, os grandes artistas mineiros. Quem que estava estudando com a Era sua Amilcar época de ali? Castro, era a época de Amilcar de Castro. Ele dava aula já lá, né? Dava aula. Conheci Benjamin, toda essa era... Quem mais? Marco Túlio Rezende, todos esses artistas. O Jorge dos Anjos já estava ali Jorge dos também? Anjos, não. Não, ele estava em Ouro Preto Estava em ainda, Ouro né? Preto, Porque ele foi discípulo do Amilcar, né? Foi depois. Depois. Eu não sei se ele fez a Guinhar, mas ele na época não estava. Então a gente tinha aquele contato, né, da dança com as artes plásticas. Nossa, e foi para mim uma coisa assim transformadora. E eu viajava também muito pelo balé, que a gente apresentava muito fora de Belo Horizonte, principalmente no interior de Minas. E eu fazia na arquitetura, então era às vezes complicado eu juntar as duas coisas. E na arquitetura você tem muito trabalho, você tem que estudar muito, dedicar muito. E eu tive uma sorte incrível, porque eu peguei professores muito bons. Peguei péssimos professores, mas peguei alguns que me tomaram no braço e me ninaram. Talvez tenham visto assim um potencial que poderia desenvolver, né? Eu peguei uma professora chamada Suzy de Mello, que me pegou do primeiro ano ao último. Ela que dava aula de arquitetura brasileira para você? E ela também foi diretora da escola. E eu também peguei o Radamés, que era vizinho lá de casa, maior amigo do meu pai e da minha mãe. Eu, por exemplo, eu não sabia nada de geometria descritiva para fazer vestibular. Ele falou assim, não, você vai lá para casa que eu te ensino. Aí, de novo, você toda noite eu ia na casa dele, né? Toda noite eu ia na casa dele para ele me ensinar para fazer vestibular. E eu passei, e ele era professor da escola na área de urbanismo. Um cara genial. Ele morreu há uns 2 anos. Um cara genial. Eu falo que eu fiz arquitetura muito por ele.
Que demais. Porque a gente era vizinho eu via o que ele fazia e eu ficava bem encantada. Eu sofri muita influência dele para fazer arquitetura. Legal. E a Suzy, que me deu muita força, muita energia. E tinha, né? Minha mãe tinha um primo muito importante, que é o Silvio Vasconcelos, que eu não conheci pessoalmente, mas tinha lá em casa os livros. Ele foi reitor da UFMG também, não foi? Hã? Ele foi reitor da UFMG Foi também, reitor né? na época da ditadura. Uhum. Ele saiu, ele se autoexilou, né? Foi para os Estados Unidos e não voltou mais. Por lá ficou e faleceu lá. Eu conheci as filhas, eu não conheci ele. Mas ele tem um ensinamento muito grande. Eu aprendi muito com os livros dele, porque ele ensinava as técnicas construtivas das épocas, diversas épocas. Ele tem uma pesquisa sobre o doméstico muito interessante, É muito né? legal. O trabalho dele é muito bom. Melhor do que o trabalho arquitetônico. Ele também era um bom arquiteto. Sim. Eu reformei agora, há pouco tempo, eu restaurei um projeto. Fiz um projeto, não está pronto, não foi feito, do Iquebeu. Aí eu fui estudar ele mais profundamente dentro de uma obra arquitetônica. Aí eu gostei muito, mas eu acho que ele é melhor ainda na teoria. Então, assim, e já no terceiro ano da escola, porque na época não existia a obrigatoriedade de fazer estágio, como hoje é. Então, já no terceiro ano da escola, a gente já queria fazer arquitetura, nós tínhamos um grupo muito forte lá dentro, era uma máfia lá dentro, nosso grupo, nossa turma ficou muito conhecida na época, inclusive depois da nossa turma, a escola fechou à noite, não podia mais frequentar. Fiquei sabendo que vocês faziam, mas virava noite lá dentro, né? Levávamos colchões, dormíamos lá, morávamos praticamente lá. Demais. E aí nós formamos um grupo de arquitetos, nós éramos 6 arquitetos, colegas de turma, e montamos o escritório, né, que foi o nosso estágio. É o Yellow? Que era o Yellow, Yellow. Era, e o Yellow de onde era surgiu? De Yellow Submarine? Yellow, claro, por causa dos Beatles. O que a gente gostava era sexo, rock, droga, sexo, rock and roll. Então a opressão tinha ficado para trás ali, você tinha pouco contato com ela, assim, né? Nenhuma. Graças a você foi blindada de uma certa forma, né? É estranho falar isso, mas o Yellow também, que eu conheci o Yellow, eu estava na escola, ele também já estava numa época de criação tão no casulo criativo, que também ele estava ali imerso. E eu emergi também junto, você entendeu? Foi muito legal. Muito legal. Então, assim, é estranho falar que eu não participei muito disso, estando em plena fase. Entendeu? E todo mundo, você ficou blindada de uma certa forma, e você blindada. fala em umas entrevistas que a própria faculdade dava muita liberdade para vocês, né? Para fora de aula, né? Vocês também tinham possibilidades de fazer o que quisessem ali dentro com os projetos, concursos, né? Sim. Eu fiquei curioso para entender assim, o que você transfere, porque a dança tem um lugar de muita liberdade, mas também o balé, né? De muita rigidez. Você ficou 17 anos na escola, né? O que você traz da dança para o seu processo de criação? Ela me deu a disciplina. Sem ela eu não teria disciplina, porque eu era bem disciplinada antes. Eu era uma criança bem disciplinada. Com a dança, eu adquiri a responsabilidade de horários, que eu tinha que cumprir horários. A disciplina me deu a noção espacial enorme. Olha que legal. Porque o balé trabalha com espaço. O corpo, ele explora o espaço. Você explora o espaço horizontal, o espaço vertical, as retas, as perpendiculares, as diagonais. Então, espacialmente, o balé é perfeito. Demais. Para pré-arquitetura, eu acho. Então você indica ali, né? E você tem as melodias, as sinfonias, a música, né? que é o ritmo, que é contagem de tempos, você entendeu? Tudo tem a ver com a arquitetura. É uma montagem. A arquitetura é como uma sinfonia. Maravilhoso. Uma composição. É a composição. Sim. A arquitetura é a composição. Né? Demais. Então, o balé me deu isso. Então, eu juntei um período grande, enquanto eu estudei, eu fiz dança, eu continuei no corpo de baile, né, que era do corpo de baile do Palácio das Artes, e no escritório que a gente tinha, que era o Yellow, que nós fomos os estudantes mais
cara de pau do mundo de montar um escritório. Sem ter feito estágio, né? E nada, na cara porque e na nem coragem, existia né? estágio. A gente já desenvolvia projetos dos arquitetos importantes de Belo Horizonte. Desenvolvíamos projetos para o Humberto Serpa, para o Ello Maia, e para outros, que agora eu não estou lembrando o nome, e Paulo projetos Lender também, complexos, Paulinho Lender, Ferola. E eram projetos complexos, bem complexos. Por exemplo, vou te falar de uma complexidade. O El estava fazendo, na ocasião, o viaduto, aquele viaduto que chamava Castelo Branco, e que atualmente chama Helena Greco. Aquele projeto é uma paraboloide hiperbólica, dificílimo de detalhar. Nós é que detalhamos aquele projeto. Só por curiosidade, a igreja ali da Praça da Assembleia também é uma paraboloide hiperbólica, não é? Também. Mas também vamos dizer que é uma estrutura sim. super complexa mesmo, complexa né? a estrutura, E isso é uma menina também super nova, na cara da coragem, detalhando uma coisa que pode nós custar éramos vidas, 6, né, para desenvolver aqueles projetos. E nós desenvolvíamos na maior. Quer dizer, que a gente tinha dificuldade, a gente perguntava, a gente estudava, a gente perguntava, questionava, aprendia. E aprendemos. Maravilhoso. Aprendemos. E também ter a oportunidade de ver várias linguagens, de vários arquitetos para detalhar, né? Então, acaba que aquilo virou uma escola também, imagina, né? Virou uma escola para nós. Nós crescemos muito, o nosso Yellow durou lá, um tempo, mas a gente fazia aquelas festas malucas. Fiquei sabendo que vocês fizeram uma festa de 3 dias, né, Jô? Fizemos a festa do Réveillon. Não, foi Natal. Que durou até o Carnaval? Foi o Natal até o Réveillon. Foi o Natal que a gente fez lá e Natal durou 3 dias, aí a polícia fechou. Era um sinal para cada um para um lado porque também, ali né? era muito residencial aquela região. Porque a região é ali onde é Funcionários, não era? Aqui no Funcionários, aonde mergulha a trincheira. Ah, sim. Não tinha trincheira. No Loyola ali, transitando não, para... aqui no Funcionários, a BR. Na Serra do na Carmo. Nossa do Carmo, com o contorno ali. Tá. Ali não tinha trincheira. E aí nós tínhamos um escritório, que era uma casinha antiga, linda, a gente pintou de amarelo, de milhões de cores por dentro, e lá que a gente trabalhava. E virava noite, que a gente tinha mania de virar noite, porque a gente gostava de virar noite, que é bom a hora de trabalhar de madrugada, né? Principalmente que a gente desenhava à mão, não tinha tecnologia nenhuma, né? Era tudo à mão mesmo. Então, nós aprendemos ali muitíssimos e fazíamos muita festa. E misturava a festa com trabalho, com convivência, com essa espontaneidade que nos falta hoje também, né? Viajávamos também bastante para conhecer, né, as cidades mineiras, né? Eu sempre admirei muito a arquitetura colonial. Eu gosto da arquitetura colonial, estudei bastante, porque eu fiz depois o curso, né, de restauração. A arquitetura eclética eu vim gostar posteriormente, porque os modernistas não gostavam, e como eu tinha que ser modernista, eu também não podia gostar. Depois você rompeu com o modernismo, né? A gente rompeu com tudo. Agora eu gosto de tudo. Que Pode maravilha. tudo é possível, Que nada maravilha. é impossível. Graças né? a Deus. E me conta um pouco, assim, eu queria dar uma passeada, eu quero chegar na sua relação criativa com ela, mas antes, assim, você tem essas viagens para o interior de Minas, imagino que desperte um interesse também com o barroco. Como é que o barroco tem essa importância toda na sua identidade? Você já comentou em algumas entrevistas, né? O que você introjetou do barroco para a sua vida? O barroco, na verdade, ele é um estado de espírito, né? Você é barroco, não é? Como é que é isso? É um estado de espírito. É assim, é você entender a briga entre a luz e a sombra, o volume e os planos. Você entendeu? É como a vida da gente, do dia a dia. Porque o dia inteiro a gente tem que lutar com essas coisas, né? Então, o barroco, ele para mim é o símbolo de uma época de sombra, mas também de uma época de luz, de uma época de transformação. É uma transformação, Sim. O barroco. E o nosso barroco, essencialmente o barroco mineiro, é para mim o mais importante, porque ele é genuíno, né? Porque ele não sofreu influência externa, né? Ficou protegido ali também, né, Jô? Não houve influência externa. Para você ver que como que a mente urbana, ela parece que tem um ponto mesmo, que as mentes se encontram. Porque imagina um povo cercado de montanhas, em pleno século, final do XVII, século XVIII, né?
sem poder vir nenhuma influência externa, porque não podia entrar Era uma vigília muito grande por causa da Rota do Ouro, né? Do ouro, né? Não podia vir as congregações, aqui não houve congregação dominicana, jesuíta, não podiam entrar, né? Assim mesmo, a arquitetura barroca mineira, ela tinha tudo o que tinha lá fora. Que influência que trouxe? Qual é a influência? É o pensamento, é a cabeça. Os questionamentos internos também, né? É o questionamento interno. Então, o barroco, para mim, foi assim, é uma transformação. Legal. Uma transformação de Minas. E é hoje considerado o melhor barroco, assim, não tem melhor ou pior, mas é o barroco mais autêntico, a gente vai falar assim, que ele é inspiração de dentro para dentro. Demais. Né? Sim. É incrível isso. Essa introjeção ali que lapida uma criação própria. Exatamente, né? É maravilhoso. Maravilhoso. E eu estudei bastante, e eu gosto muito do barroco. E ele me inspira, me inspirou em projetos, me inspira em projetos até hoje. Nas cores. E o destino também te levou um pouco para essa coisa vernacular, né? Eu gosto para a base restaurativa, para investigar, para cavar o que está escondido, né, Jô? Exato. E assim, o vernacular também é importante porque é uma criação, que não é uma criação, às vezes, projetada. Ela é um sentimento da pessoa que vai e faz. Então, para mim, tem muita importância. A arquitetura vernacular do interior de Minas Gerais, com as casinhas simples, com materiais adaptados, as técnicas construtivas possíveis dentro dos materiais existentes que poderia ser utilizado. E criaram-se coisas lindas, coisas lindas. Você vai para o norte de Minas, é maravilhoso. Lindas e que duram, né? São lindas. E ali está a criatividade. Né? É uma coisa realmente assim, original, criativa. Né? O próprio Silva Vasconcelos, ele fazia muito isso, né? Na linguagem moderna dele, trazia o colonial e aplicava nas casas modernas, os charabis, as varandas, os barrocos. Lúcio Costa também fez isso. Ele depois tirou. Mas no começo, o Lúcio Costa foi traiu barroco. O movimento, né? O Lúcio Costa foi barroco, fazia arquitetura colonial. De repente que ele começou a fazer arquitetura moderna. Mas a arquitetura moderna brasileira tem a ver com o barroco. Sim. Tem a ver com a arquitetura colonial. Não só pelas curvas, mas pelos elementos de vedação, de janela, de muxarabis. Tudo isso veio da colonial. O barro também volta ali, né? Exato. Demais, demais. E aí vamos um pouco para essa coisa da arqueologia como um processo criativo ali, né? Você foi fazer uma especialização em restauração, até você brinca nas entrevistas, né? Eu tinha que buscar uma coisa que o Elo não sabia fazer, né? Então... Eu tinha que procurar. Mas por trás disso, qual que era a sua busca interna, assim? Por que se diferenciar pela arqueologia, pela restauração e não pela disrupção? Enfim? Não, porque eu já tinha admiração pelo Silvio, pela Suzy, pelos meus professores de arquitetura brasileira. Foi a matéria que eu me saí muito bem, que eu gostei muito de estudar, muito de ler, pesquisar. E foi justamente quando esse curso de restauração, que era um curso do MEC com a Fundep, com a Unesco, que era um curso feito cada um numa cidade. O primeiro foi em São Paulo, o segundo foi, se não me engano, em Olinda, Recife, Olinda, eu não lembro, e o terceiro foi em Minas. E eu quis fazer esse curso, porque eu acho que eu vou encontrar alguma coisa que eu estou procurando nesse curso. E tinha um projeto com o Sabará também que te ajudou, não foi? Não, me ajudou depois. Pelo seguinte, porque eu não poderia ter feito esse curso. Sim. Porque eu não tinha nenhum vínculo profissional com nenhuma instituição de patrimônio. Nem com o IEFA, nem com o IFAM. E tinha que ser um funcionário ou ser agregado a essas instituições para fazer esse curso. E eu era autônoma, não tinha emprego. Né? Eu tinha um escritório, né? Então, eu tenho um amigo que é de Sabarense, que é o Cícero. Eu ajudava muito, ele é de Sabará, e ele trabalhava com o prefeito de Sabará. E eu ajudava muito o Sabará. Assim, eu ia lá, fazia decoração de Natal para a cidade. Eu curtia fazer, sabe? Demais. Subia naquela igreja, aquela ruína, enfeitava ela toda. Eu gostava de fazer. E aí tinha uma banda, eles não tinham lugar para ficar. Eu arrumei um porão de um lugar, arrumei tudo
todo Você tava porão. quase tocando na banda também, né? Para a banda tocar. Legal. Então, eu trocava muita figurinha com o pessoal de Sabará. Demais. Aí eu falei para o Cícero, estou louca para fazer esse curso, mas eu não posso fazer porque eu não tenho vínculo empregatício. Eu falei assim, vamos lá no prefeito. Aí nós fomos no prefeito, pedimos uma carta que eu dava assessoria à prefeitura. E foi um golpe. Agora passou o período de sigilo, né? Pode falar. Mas assim, não foi porque eu ajudava, de fato. Eu realmente ajudava. Eu só não era contratada, eu não recebia. Você só deu uma volta na burocracia. Eu não recebia nada, nenhum salário, não recebia nada. Eu fazia voluntariamente para Sabará. Então, ele me forneceu a carta e com essa carta eu consegui fazer o teste para entrar no curso, porque tinha que fazer um projeto, tinha que fazer entrevista. Projeto não tinha, eu acho que era só entrevista, não me lembro. E eu passei também na entrevista e fui fazer o curso. E aí eu tive professores geniais de restauração. São ícones da restauração do mundo. Entendeu? Eles vieram de fora também, né? Vieram de vários lugares do país e do mundo. Então, assim, foi uma lição incrível. E a gente fazia viagens com eles. Fomos para a Bahia, fomos para o Rio de Janeiro. Olha que demais. Fomos para São Paulo, conhecer excelentes guias ali, né? A arquitetura bandeirista, em Vassouras, a arquitetura eclética. Fomos para a Bahia, para Colonial. Fomos a Minas, claro, Ouro Preto, Mariana, Diamantino, São João del Rei. E aprendíamos em loco, sabe? Maravilhoso. Então, foi um curso muito bom. E também eu precisava de adquirir um conhecimento a mais no escritório. Também foi um motivo, na verdade. Porque eu estava trabalhando com Ello e eu precisava de ter um diferencial. Aí eu fiz 2 cursos. Eu fiz paisagismo, que eu fiz na escola, e fiz depois essa especialização. Isso com o menino para criar, né? E dançando, né? E dançando na mesma época? Eu só parei quando nasceu minha segunda filha. Gente do céu. Aí eu parei porque não dava mais, né? Não tinha mais horário para fazer mais nada. Nem hora no dia sobrando, né? Não tinha. E tinha muito ensaio, tinha muita aula, tinha muita viagem. Aí eu tive que parar. Eu parei de verdade. Haja força e vontade de fazer, né, Ju? Mas foi muito bom, porque no escritório eu consegui fazer vários projetos que o escritório não faria se eu não tivesse feito esse curso. Sim. Muitas restaurações, muitas intervenções. Foi uma época dos anos 80, 90, que nós fizemos muito esse tipo de projeto. Você usa muito dessa sabedoria para aplicar numa linguagem que eu ia trazer, que era muito disruptiva, né? Que rompia com o moderno. E uma das coisas que eu li que eu achei legais demais sobre o seu projeto foi essa convergência desses pensamentos criativos, né? Trabalhos para a sua Minas, que parece que o Elo trabalhava lá, e vocês pegavam os projetos de restauração, fazia agência de banco, fazia as fazendas júnior, né? E era uma coisa muito do prazer, assim, né, Ju? De fazer aquela energia jovem, né? De fazer, experimentar, errar, cair, levantar, era bom demais. Que loucura! E tinha muito espaço para vocês fazerem isso, né? Os projetos chegavam, né? Não, era assim, às vezes nem recebia dinheiro, a gente não tinha essa preocupação financeira. A gente não achava que não ia morrer, que não precisava de fazer aposentadoria, que não tinha que pensar no futuro, era aqui e agora. Então vamos lá, né? Então, isso me causou problemas depois. Mas enquanto durou foi muito bom. Maravilhoso. Porque soltou demais, né? Soltou a imaginação, soltava a gente para todos os lados. A gente para Bienal de Buenos Aires, Bienal do Chile, Bienal não sei aonde. Fizemos Bienal, fizemos revista, fizemos livro. Era assim, era uma loucura. Reinvestindo no agora, na carreira. Porque tudo que a gente recebia, a gente revestia. A gente fazia maquetes de Balsa Corichis, que era um grande maquetista, que eram maquetes que custavam um Volks. Era o preço de um Volks. Jesus Cristo. Pelo prazer da maquete. Para ter uma maquete para mostrar para o cliente entender, porque às vezes eles não entendiam. E vocês estavam propondo coisas muito disruptivas também ali, né? Também, tinha que ter uma coragem também, porque às vezes chegava, né? a pessoa e falava, eu queria um projeto assim, de estilo colonial. Pensa, a gente fazia um estilo colonial em pleno século XX.
Eu falei, então tudo bem, a gente faz, mas não pode ter banheiro nem cozinha dentro. Né? Acaba tudo do lado de fora, separado. Então já que é colonial, vamos fazer colonial. Então, porque na verdade a gente descobriu que a pessoa queria um telhado, né? Então a gente fazia projetos com telhados, assim, incríveis. Enfim, a gente dava uma interpretação nova a tudo que a gente estava encontrando pela frente. Maravilhoso. Tem a capela de Santana, né? Que era uma senzala que vocês abraçaram como estrutura da Sominas, né? Metálica, de aço, que é fantástica. Tem referência ao Volpe, tem referência a tudo. Pedra Sapão, tem de tudo ali dentro, assim, né? Tem. Como que os clientes daquela época topavam essas loucuras, gente? Então, não sei. Na verdade, eu não sei. Eu acho que era no gogó. Era o convencimento, né? No gogó. Porque o da capela foi no gogó. Foi assim. A Sominas, eu era empregado, pediu para... Lá tinha aquela fazenda, que é uma fazenda do final do século XVII, do meados do 18, início do 19, porque ela em L tinha uma parte dela que era do 18, da parte do 19, que estava caindo, dentro do terreno das Sominas. Uma fazenda maravilhosa. E tinha essas ruínas que próxima à capela. Então, eles queriam transformar a fazenda em casa de hóspedes. Então, eu tinha acabado de fazer o curso de restauração. Eu estava, assim, em orgasmos por cada projeto desse que aparecia. Eu entrava em paranoia. Assim, e acho que entrar nessa frente para te atrapalhar, né, Jô? Então, pegou na hora exata, assim, entendeu? Eu falei, nossa, está na hora de fazer tudo que, né? Tudo que a gente viu, que eu aprendi, que eu quero fazer. Demais. Aí, fizemos a restauração da fazenda. Fizemos a restauração da fazenda, não só a restauração, nós mobiliamos ela inteira. A fazenda? Porque era uma casa de hóspedes. Mobiliamos ela inteira e pusemos todas as obras de arte dentro. Que loucura, gente. Nós pusemos artistas que hoje são conhecidos e valem uma fortuna, e que estavam começando, pusemos aqueles artistas todos ali. Gente, que demais. Só de Franz Weismann, Amilcar, nossa Senhora, que loucura. Benjamin, os móveis incríveis, contemporâneos, modernistas, tudo estava lá dentro. Que demais. Ainda está lá a estrutura? Não, quando eles venderam a fazenda, eu soube que entrou um caminhão lá e levou tudo embora. Aonde está, não sei não. Que inclusive aconteceu com outro projeto. Fiquei sabendo, isso, né? Não sei porque. É melhor nem saber também, porque às vezes estava chateado. Passado, né? Também eu tenho facilidade de esquecer um pouco essa coisa. Aí, para poder avançar. Né? Importante. Não se fica preso. Mochila leve. Aí, a capela, a ideia era que a Sominas ia fabricar perfis metálicos. Então, a ideia era pegar os perfis que ela não fabricava ainda, mas os Minas tinha, pegar os perfis, o novo protegendo o antigo, né? Abraçando o antigo. No sentido de proteção mesmo, né? De casca, de capa. E foi que foi feito, né? E aí nós também ali desenhamos os móveis, os bancos. E aquela capela foi feita porque a Igreja Matriz de Ouro Branco estava em restauração. E as imagens estavam sob a proteção da Sominas. Tinha uma imagem de Santana, mais ou menos, de 1,5 metro de altura, toda dourada em ouro. Uma coisa maravilhosa. Que lindo isso. Santana é professora, né, da Nossa Senhora. É linda a imagem. Então, nós colocamos ela no altar, né? Por isso que ela chama Santana, e pé do morro, porque ela fica debaixo do morro. O morro, de Ouro Branco, nós aqui pedimos tombamento, porque a gente viu que já ia crescendo ali umas construções. Umas construções. Não, construção mesmo, né? Então, nós pedimos ao IEVA o tombamento do morro de Ouro Branco. Então, o trabalho se estendia também, né, Jô? Nós fizemos esse movimento para esse tombamento, e foi tombado pelo Estado. Legal. Porque senão não teria aquilo lá mais. E todo o entorno da capela também, a gente pediu o tombamento de todo o entorno da capela. Então, a capela foi tombada, a capela não foi tombada, a fazenda era tombada, a capela não era tombada. Olha isso. Mas a capela foi tombada em 2001 pelo IEFA. Quer dizer, antes do Euler falecer, a capela foi tombada. Pelo menos ele viu isso acontecer. Sim, ele faleceu em 2002
E o tombamento saiu no jornal em 2002. Olha que Então, demais. ele chegou a ler o jornal e tal, ficou super feliz. Então, a capela é um símbolo, é uma simbologia, né, de várias coisas mineiras ali, né? Muito legal. E falando ficando nas capelas ainda, que você tem 2 cases sensacionais também, e super simbólicos. Já tem o terreno no céu, cara. Já tem. O que eu já fiz de Você capela vai sem gratuita, você não imagina. Já posso Vai lotear. sem escala, né, Gil, pra lá. E eu acho que é legal que você traz uma linguagem da restauração, que eu vi muito na Espanha, por exemplo, e não vejo na Itália. A Itália é aquela conservação antiga que vai tudo envelhecendo, e a população vai envelhecendo junto, e a própria juventude fica sem espaço para criar e para trazer uma linguagem nova, Sim, né? mas lá está o meu ícone Qual? da restauração e da intervenção, que é o arquiteto Carlos Scarpa. Carlos Scarpa? Carlos Scarpa, cara, ele é incrível. Que É de uma sutileza. Eu queria chegar nessa sutileza, porque eu gosto da restauração também sutil. Ele é da sutileza, você entendeu? O respeito, porque você tem que ser humilde para restaurar. Você pode ser o popstar que for, mas você tem que ter humildade sobre você, e respeitar o que está lá. Aquilo lá é mais que você. Então, você tem que intervir de forma a manter, né, a alma daquele monumento, mas também você pode intervir com o seu conhecimento, com outras coisas, colocar coisas novas, tecnologias novas. Claro, evidente, até para dar uma leitura, para as pessoas saberem distinguir, né? Porque tem que distinguir as fases, as etapas. E Carlos Scarpa faz isso, assim, milagrosamente bem. Tem um projeto favorito seu dele para a gente tem pesquisar? Tem a tumba, ele tem uma tumba, esqueci o nome da tumba, uma tumba mesmo. Olha que legal. É uma coisa, você tem que entrar. Onde que está? Está na Itália. Eu teria que olhar no Google. Depois a gente procura. Porque eu não lembro. Não. Eu não lembro, tá? Agora eu não lembro. Ser. Mas depois você entra que você vai ver. Legal. Você não vai acreditar na beleza que é. Maravilha. É muito bom. Enfim, e eu gosto também da intervenção. Eu gosto de intervir. Mas eu gosto de intervir conversando ali com o antigo com o novo. Assim, criando ali uma conversa, sabe? Comunicando talvez uns sentimentos que devem ser provocados ali, Sim, né? Eu gosto de criar essa simbologia, sentimentos de opressão ou de alegria. Eu gosto. Algumas coisas eu crio de opressão, para poder a pessoa sair até machucada. Nossa. Porque é necessário. Sim. Para melhorar o conhecimento. Aquela capela de São Bento que você faz com barro também é opressiva. E o que eu achei mais incrível dela, que me deu um tilt e fiquei emocionado, ela virou um bunker, né? Eu criei o bunker. Maravilhoso, eu sei que fez, né? E você só consegue entrar, ver ela por dentro, né? Como se fosse um esqueleto interno, assim, que tivesse soterrado. Eu fiz o bunker porque a gente não sabe se amanhã vai para estourar outra represa, né? E eu não queria glorificar a empresa. Eu queria denunciar a empresa. Sim. E eu denunciei, e lá eles não aceitaram o projeto. Não? E é engraçado, não foi construído? Não, nem será. Ah, tá. Porque é muito... É uma denúncia. Você escancara muitas coisas, né? Traz o barro à tona, traz as coisas pesei para o soterrado, pesou a mão. Pesei a mão. Então, a revolucionária é importante, né, Gil? Passou aquilo, aconteceu o desastre de Brumadinho. De Brumadinho. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, assim... Você tem que fazer algumas coisas assim, com mais, sabe, assim, com mais ênfase, para ver se sensibiliza alguém desse mundo. Sim. Né? O museu, por exemplo, o museu que eu fiz com a Joana Magalhães, um concurso do museu museu lá de Congonhas, museu de Congonhas, que é do Gustavo Pena, ganhou o concurso. Né? A gente também fez uma parte bem opressiva, que era onde ficava, onde seriam expostos os como chama quando você paga a promessa, gente? Eu estou me dando branco de palavras, assim. A gente fez uma coisa também bem opressiva para a pessoa sentir o quanto que a pessoa que ganhou o milagre de ofertar um cabelo, ofertar um desenho, sim, que ela passou... porque eles têm uns antigos maravilhosos lá, tem uma coleção incrível. São umas peças do corpo que são talhadas, né? Às vezes tem cabelo, ex-votos. A nossa sala, pesado isso, a nossa bonito, sala né? de ex-voto, você não tem nem pé direito, sabe assim? Gente, muito loucura. bem. Porque eu acho que é necessário ter essas sensações para poder você vivenciar. Sim.
É Você necessário teletransporta a vivenciar. pessoa para um outro tempo, É. um momento específico. Alguém né? me perguntou lá na capela lá de Bento Rodrigues, mas você acha que a pessoa vai sentir o que você está querendo que ela sinta? Eu falei, não sei. Se uma pessoa sentir, tá bom. Agora, se uma pessoa entrar e não sentir nada, é porque é insensível demais. Então, não precisava de ir, nem precisa de ir. E as fórmulas comunicam para quem... Chega com informação para quem quer ler, essa informação se dissemina também, né? Exato. Então, assim, eu gosto de trabalhar muito com... E engraçado que ruína é uma coisa bonita, né? É triste, é trágico, mas tem um vestígio de beleza, né? Demais. Você vai numa ruína, é bonito, não é? Demais. E você propor essa tradução... E é triste também, não é? Porque é uma coisa que ficou deixada para lá, abandonada, né? A destruição é uma coisa terrível, Sim, né? sim. A destruição. Mas o que sobrou da destruição do Bento, por exemplo, em termos de objetos pessoais, é inacreditável. Você fala que Assim, você trazia para a superfície aquelas peças de roupa, livros que foram soterradas para ser expostas como uma denúncia mesmo, né? E ficaram obras de arte. Assim, é uma coisa louca. O que a natureza fez ali. Quer dizer, a natureza não, né? O desastre, né? Sim. Fez ali. E vocês foram buscar na lama também peças da igreja também, né? Sim, aí já era... Porque eu fui subcontratada ali pelo Estilo Nacional, que era a empresa que estava contratada para fazer todo o resgate dos objetos que tinham sido levados, né? E fazer as propostas arquitetônicas e de museu de transformar a região toda no museu, né? Enfim, e aí eles me chamaram para fazer especificamente a capela. Ah, tá. Aí eu trabalhei só na capela. Entendi. Mas tem um projeto grande ali, que é do Estilo Nacional. Maravilhoso. Temos também aqui a capela do Gogô. Adorei a história do Gogô, né? Go! Que também, de novo, é uma Que é um abstração. fantasminha, falei que eu criei um fantasminha. Né? Uma alminha que está ali, né? Mas eu acho que esse que você faz esse projeto de tradução, né? Assim, de uma alma, de uma memória, de um sentimento. Acho que a restauração tem muito esse lugar, né? Tem. E vamos falar um pouco de restauração, que eu amei o projeto, que deve ter sido complexíssimo, que você mergulhou ali com tudo. Da Praça da Liberdade, tem várias curiosidades ali, né, Jô? Eu achei que esse foi um presente para a cidade, para a posteridade, um cartão postal que você criou para a gente mesmo, né, para a gente poder usar. Eu retomei, né, porque ele já existia. Já existia, né? foi literalmente soterrado também, com asfalto, assim, né? Tem um caso que você conta, tem milhões de curiosidades ali, você fuçou ali com um time super multidisciplinar também. Foi super bom trabalhar, porque a restauração dá essa oportunidade também. Você trabalha com uma equipe muito variada, né? Ali, no caso, tinha historiadores, tinha arquitetos, tinha arqueólogos, fotógrafos. Nossa, é muito legal. Como que é criar no coletivo ou conduzir um processo criativo respeitando todas essas necessidades de regulamentação, essas informações, essas catalogizações, lidar com muita gente para provar, né? Como é que você conduzia esse Na verdade, foi o time? primeiro que eu Sim. fiz assim, com tanta gente Filarmônica, trabalhando. estava preparando para a Filarmônica, né? Já estava assim, com o pé nas costas. Foi mais difícil fazer lá do que a Filarmônica? Em termos de aprovação. Em termos emocionais. Em termos de aprovação, inclusive, de próprios arquitetos, Sim. de uma parte da comunidade, foi difícil. Você foi até ameaçada, eu fiquei sabendo, né? Fui ameaçada, porque a feira teve que sair de lá, né? Porque existia aquela feira. A feira que hoje é na Afonso Pena era toda lá e foi responsável por acabar de destruir um pouco também essa memória. Não, um pouco não, tudo, né? Tudo. Acabou com tudo. Foi acabando com o tempo, né? As irresponsabilidades civis dos prefeitos, né? Que não preocupam com as coisas históricas, com aqueles símbolos da cidade, né? Que a Praça da Liberdade, ela era um campo ali da democracia, vamos dizer assim, né? Sim. Onde estão os poderes ali explícitos, e uma praça para você estar presente para os momentos cívicos ali, ou de lazer. E foi sendo, cada prefeito que entrava colocava... É muito simbólico isso, né? Deixar para trás uma coisa que é o exercício da cidadania, né? Deixa uma coisa importante do ser humano, do cidadão, vai deixando para trás também, a memória, né? Vai perdendo tudo. As pessoas vão ficando completamente sem informação, não tem informação.
Não É existe uma porque você não tem de onde tirar. Se você não lê, se você não for uma pessoa preocupada em estudar, você não vai saber nunca. Sim. E o que eu acho maravilhoso do projeto, uma das memórias que me vem, é assim, você conversando com as famílias para resgatar os aromas, substituir as árvores Isso para não foi matar ninguém maravilhoso. também, né? Então esse esse Foi processo, eu queria que você maravilhoso. contasse um pouco Até tinha esquecido dos esse aromas. trabalho de detetive, assim, né? Quais eram os cheiros da praça, quais eram as plantas da praça, Porque eu queria essa coisa afetiva, porque isso faz parte. Sim. Né? Isso traz... o resgate faz isso também, né? Sim. O resgate da memória, o resgate de tudo. O meu chefe era o Roberto Martins, que é um economista, um historiador de primeira linha, ele tem livros incríveis. Graças a Deus foi ele, porque ele é uma pessoa genial. E daí, junto com ele, que a gente foi desenvolvendo essas ideias de fazer um café da tarde e chamar os vizinhos todos para tomar um café conosco lá, com a praça fechada. Ah, tinha isso? Fizemos um café maravilhoso, fizemos uma mesa, assim, de Jesus Cristo, assim, da Santa Ceia, no meio da Alameda. Cada um trazia uma comidinha, igual a Minas Gerais? Todas as comidinhas, as famílias que moravam em volta. Que demais. Foram todas convidadas, porque a gente queria o depoimento oral. Maravilhoso. Porque não bastavam os documentos primários ou não primários, escritos, bastava também, serviam, foram assim, o início de tudo. Mas os orais das lembranças... Você capta emoção se a pessoa não escreveu, por exemplo, eu tenho lá, eu pesquisei, eu tive que reler Caso Bom de Andrade, que fala da praça, Pedro Nava, que fala da praça. Eu sabia onde tinha rosa, porque no livro do Pedro Nava falava. Que demais. Entendeu? Você tinha algum registro familiar? Porque seu avô também era jardineiro da época ali também, né? Meu avô, ele foi tudo. Ele foi peão, ele trabalhou... Na verdade, eu acho que meu bisavô foi o jardineiro, começou com jardineiro. Sim. E ele também fazia esses elementos decorativos. Como é que chama isso? Da arquitetura eclética. Bom, me foge as palavras. Você falou disso mesmo, eu aprendi essa palavra e já esqueci. E ele fazia também esses ornamentos. Que era um prédio atrás ali também, onde é o Memorial de Minas e Metais, Memorial da Vale, hoje é onde é um edifício atrás que ele fazia, né? Na praça? Atrás tinha um edifício também. Uhum. E também na praça, mais para frente eu descobri que realmente aquilo foi um corte, um aterro, porque as secretarias estavam todas comprometidas na parte de trás, do lado da secretaria, onde era a Secretaria de Educação, as secretarias estavam comprometidas estruturalmente por causa que o aterro estava cedendo. Eu tive que reforçar aquelas estruturas todas para o circuito cultural. Olha. Então é tanta coisa. E esses imprevistos que vão aparecendo também, né, Jô? Que vão ter que entrar na equação e você vai ter que reagir e criar em cima disso, muitas né? coisas você resolve na hora, na porrada. Né? No tapa. De novo, a pressão te obrigando a ir pra frente ali, mas é bom isso, porque são desafios. Você tem que saber na hora. Você está aprendendo a ler sozinho, uma coisa nova, né? Exato, cada hora uma coisa, cada mergulho é um flash. Na verdade mesmo. E eu amei que você traz também a cidade para dentro, porque tem uns casos que você conta, assim, você tinha que resgatar o piso, que estava soterrado literalmente 90 centímetros, né? Então você foi escavando aquilo mesmo, tinha um processo arqueológico, que era uma terra de saibro, tinha aquele paralelepípedo para fazer aquela alameda, né, com base nos jardins franceses, e que vocês fizeram uma troca com o pessoal do bairro Floresta, né, para asfaltar e pegar os paralelepípedos emprestados, chamaram as pessoas que tinham Palmeira Imperial em casa para doar. Então eu achei isso genial, tão simbólico. A gente colocou anúncio no jornal, porque a gente pôr lá no estado de Minas, no jornal, anúncio pedindo quem tinha palmeiras imperiais que quisesse desfazer. A maioria queria desfazer, que o pessoal planta uma palmeira imperial do lado da casa do sítio. Aí quando cai uma folha daquela, quebra o telhado. Custa caro, né? Custa caro, custa vida, né? A gente conseguiu muitas. Aí nós escolhemos e trouxemos um caminhão gigantesco para 4. Gente. Que tinham morrido. Uma tinha sido por raio e 3 por
Velhice mesmo, Velhice também, velha, né? porque tinha as feiras de comida, jogavam muita gordura quente, toda essa coisa foi influenciando. Não era só isso, né? Também a velhice, sei lá, né? Aí nós trouxemos e replantamos com alturas de 20 metros, mais ou menos. Loucura. Estaiamos ela, né? Porque tivemos que estaiar com cabo de aço para elas firmarem. Durante um ano tinha que ficar estaiado. Gente, quanto tempo que durou essa reforma toda? Na verdade, a gente inaugurou anos com as 90, palmeiras estaiadas. Sim. Um ano depois é que nós tiramos. Em 89 eu comecei o projeto. Em 90 a gente começou a obra. E inauguramos em dia 12 de dezembro de 91, que era o aniversário da cidade. É. E foi relativamente rápido, se eu for Foi pensar, né? assim, uma gestação. E olha que a gente teve que resgatar, inclusive, as plantas, que não tinha planta aqui, as plantas originais, tivemos que buscar em São Paulo, da família de Berger, que fez o projeto. Ainda existe a família, eles guardam o acervo, Olha que e no demais. acervo tinha uma planta da praça. Olha que bom. Que loucura. Por isso que a gente fez a arqueologia, porque não batia a planta da praça com o que estava lá. Então, precisava de saber. E aí fomos descobrindo a sarjeta de tijolo de 1920. Que loucura, Entendeu? né? Fomos A descobrindo própria tudo, as altura dos camadas. prédios, né, também. Abaixou. Porque os paralelepípedos que eram, antigamente era paralelepípedo, originalmente nos anos 20, era paralelepípedo a Alameda Central. Tiraram, o prefeito tirou, acho que foi em 87, não me lembro, para fazer uns canteirinhos assim, cafonas lá dentro da praça, com os paralelepípedos. Nossa Senhora. Só que o que nós tiramos dele, desses canteiros, não era o suficiente, era muito pouco. Porque também teve eles jogaram fora, pedir sei ajuda lá. do povo depois, Aí então. nós tivemos que trocar o asfalto pelo paralelepípedo. O Roberto Martins descobriu uma rua na floresta e a gente trocou, assim como também os postes, né? Eu fiquei sabendo também que Também vocês nós conseguiram, né? Chamaram de televisão, chamaram de televisão, nos as coisas assim. jornais. Vocês compraram isso ou as pessoas doaram? A gente trocou. Ah, tá. Se você me dá de 1928, eu te dou um moderno. Uhum. Ah, tá. Os postes de luz, né? Só para contextualizar aqui, que a própria CEMIG trocou para fim de otimização, mas ficou descaracterizado, né? A CEMIG leiloou, na verdade, aqueles postes. Então vocês pegaram de volta. Aí nós conseguimos trocar. Gente, que tarefa hercúlea a maioria estava também, em né? sítios, sabe assim? Nós conseguimos trazer, se não me engano, 11 ou 12 recuperados, eu não me lembro. E para as pessoas a gente entregava uma luminária, um poste novo. Sim, sim. E o próprio piso que era de saibro também, vocês chamam o Máximo Soalheira para fazer um trabalho fantástico, químico ali, com pó de minério da Vale, para resgatar a cor do piso. Eu achei isso maravilhoso. Então, o trabalho tem muitas camadas, assim, né? E aí, de novo, vocês resgatam o entorno de uma praça que conta uma história da nossa relação com a modernidade, com o colonialismo, com o eclético, né? Veveco, prédio, muito legal, está tudo misturado, tá tudo ali, convivendo com muita harmonia, Demais. com muita paz. Você tem ali, você tem do eclético, do século XIX, você tem o Art Deco, do bispo, do Palácio do Arcebispo, você tem o moderno, do Niemeyer, do Chodó, do Silvio Vasconcelos, do Campos Elíseos, você tem o pós-moderno, entre aspas, que é a Rainha da Sucata, você tem um contemporâneo, que é o espaço do conhecimento, que eu fiz uma reforma, né, na verdade, que era um prédio, né, ali, muito horroroso. E era tudo harmonicamente conversando, sem nenhum problema. Maravilhoso isso. E falando sobre a Rainha da Sucata, eu sei que você participou, né, você fazia parte do escritório, detalhou, né, mais o projeto, foi conduzido mais pelo Elo, pelo Silvio, foi né? projetado por eles, E eu fiz um pouquinho de arquitetura lá atrás, eu lembro muito de estudar esse prédio, porque ele é como se chupasse todos os outros ali, fizesse uma homenagem a todas as outras obras que circundavam também a praça, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse processo criativo, assim. Eu acho que é como se fosse o novo ecletismo. Porque o eclético é isto, né? Pega as colunas gregas, os ornamentos e vai, né, construindo. Eu acho que o prédio da Rainha da Sucata seria o pessoal chama de pós-moderno, né? Que tem que dar um nome, porque rótulo... Você é contra o nome pós-moderno? Eu sou contra rótulo.
Eu odeio rótulo. E aí tem que rotular. Imediatamente tem que rotular. Imediatamente foi rotulado. E aquele prédio, ele ou ama ou odeia. Ali não tem meio termo, né? Você ama ou você detesta. Teve muita polêmica com arquitetos do Rio, de São Paulo, enfim. Mas é bom porque botou a arquitetura na boca do povo. Botou. Hoje ele é um símbolo do pós-modernismo, quer queira ou quer não, né? Ele ficou de símbolo, né? Hoje é. E houve discussão arquitetônica até dentro de ônibus. Assim, ônibus... Passou na frente ali. Passou na frente. E teve debate, porque eu estava sentada. Você ficou quietinha? Não, quieta, claro. Vai mexer com raiva, porque né? que prédio horroroso. Falem mal, mas falem de mim, né? Mas ele tem muitos elementos interessantes. Tem umas olejarias. É porque é tudo de Minas. É tudo de Minas. Você vê que ali não tem material ali que não seja de Minas. A chapa metálica mineira do carro que fazia Passat. Eu acho que era o Passat, que era aquela chapa do Passat. Gente, tem o quartzito polido. Bem na frente da entrada. Que é caríssimo hoje. O quartzito é uma pedra barata, mas o polido não é, porque ela é uma pedra tão dura que para fazer polimento não vale a pena. Sim. Ela quase fica sem... Não dá para comercializar. Olha que loucura. Ela tem o quartzito, que é maravilhoso, polido. Tem pé de sabão nos pilares. Tem o azulejaria, né? Da arquitetura modernista também ali, né? Azulejaria. Enfim, ela é uma síntese, né? Sensacional. De vários momentos arquitetônicos nacionais. Maravilhoso. E aquela laranja ali? Então, a laranja é o respirador do camarim. Que precisava demais. o camarim ali de baixo. Ali embaixo tem... Você sabe que era para ser só um banheiro ali, né? Era? O governador chamou o Ello para fazer um banheiro, porque tinha feira lá de artesanato e o pessoal não tinha onde ir. Não tinha banheiro. Então, usavam a praça. Então, a praça já era insuportável, era mais insuportável, assim, depois das feiras. O xixi devia ficar espalhado ficava ali, né? Aí, chamou para fazer um banheiro público. Aí ela falou assim, gente, fazer um banheiro num terreno desse. E ali era um terreno meio amaldiçoado, porque me parece que teve, como chamava? Mataram alguma pessoa e desovaram lá. Nossa Senhora. Ele tinha uma coisa ruim, assim, qualquer, que eu não me lembro muito bem como é que era, quando foi isso. Então era um estigma, estava estigmatizado aquilo ali. Aí eu falei, não fazer banheiro não, vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer um centro de recepção de turismo, porque vinha muita gente para conhecer a Praça da Liberdade, vinha muita gente para as feiras, e ali seria um centro de recepção turística. Então, o governador topou, não lembro qual governador, eu sei que quem inaugurou foi o Nilton Cardoso, que ficou preso na roleta. Foi ele que inaugurou, mas não sei se foi ele que encomendou. Eu não me lembro. Preso de propósito? Não, ele foi preso porque a roleta. Porque ele era bem... né? E aí, na hora que enrolou na roletinha, a roleta não rodou com ele. Do banheiro, porque banheiro ia ser pago. Tá. Tinha banheiro com fraldário para mulher, tinha banheiro masculino, tinha banheiro para deficiente já naquela época. Sim. Sabe? Tem uma teórica agora, eu não sei se ela é dinamarquesa, mas ela fala que se as cidades estivessem sendo projetadas por mulheres, elas seriam muito diferentes do que a gente conhece hoje, inclusive por esses serviços. Essas coisas que a gente sabe que precisa. Né? O homem não vai pensar, não né, pensa muitas vezes. E aí, resolveu então fazer um centro de apoio turístico. Legal. Chamava Centro de Apoio Turístico Tancredo Neves. E para isso tinha aquela arquibancada para fazer shows de congado, coisas de Minas mesmo, né? Fazer teatrinhos infantis, teatro ao ar livre, ali na arquibancada. Então, ali tem por baixo tem, além dos banheiros, que era aberto a público, tem 2 camarins com seus banheiros. E sai diretamente no palco. E a laranja?
Porque a laranja. Aí precisava de ventilar esses. E por que vocês escolheram uma laranja para representar isso? Não sei, aí tem que perguntar para o Hélio e para o Silvio, porque eu achei o máximo quando saiu né? aquele gomo de a laranja e um gomo caído. Eu escutar uma peça chupando a laranja. Foi necessário pegar um gomo e derrubar para fazer os furinhos para o ar entrar e sair. Demais, demais. Tem muita diversão, uma linguagem muito divertida na Paulo nossa Mendes obra, da né? Rocha, ele... Tem até uma obra dele lá também, né? Que graças a Deus a gente trouxe o Paulo Mendes para fazer o projeto ali para nós, que eu implantei, né, o circuito cultural. E foi até Leonor Santa Rosa, na época dela, como secretária de Cultura. O Paulo Mendes vinha muito aqui em Belo Horizonte, mas porque ele era muito amigo do Elmo. Olha que a gente era muito amigo. A gente fazia palestras juntas, a gente viajava junto para a Bahia para fazer palestras, seminários e tal. E aí, o Paulo Mendes, super modernista, né? Ele ficava criticando aquela rainha da sucata doidada, que falava para ela assim... Ele não gostava, não? Não, depois ele falava, eu olhava, falava assim, olha, tá simpática, mas ele não gostava, porque ele era super modernista, assim, né? Paulista, né? Paulista, né? Aí ele falava para ela assim, mas por que em vez de pôr laranja, você não pôs uma melancia para aparecer mais? A gente morria de rir das brincadeiras dele. Ai, então, assim, acabou que a Rainha da Sucata, eu gostei depois do apelido, porque eu acredito que quando um prédio seu, uma obra sua, ou de um arquiteto, pega um apelido, é porque a comunidade já abraçou. Já virou uma coisa assim, de domínio público. É muito Brasil aquilo, É muito né? Brasil. É muito Brasil. É igual aquele prédio redondo nosso, lá na Contorno Quadrada. Sim, aquele redondo. Off Center, né? Off Center. Tem uma obra do Jorge dos Anjos lá, um lagarto ali, não tem? Não, tem uma escultura é uma escultura, né? tem uma escultura que ele fez, e lá dentro tem que ele é o círculo, e dentro tem um pátio interno, que é circular. Então, lá dentro tem um golpe que a gente deu, assim, de visão de ótica. Como que é? A gente, um andar, em vez de ter cada andar uma janela, cada andar tem 2 ou 3 janelas menores. Então, a sensação que você tem é quase o mundo de Batman. Que loucura. Ele fica muito mais alto. Que máximo isso. É uma maluquice que a gente inventou. E lá no final, a gente colocou um Atlante, que é uma escultura em concreto leve, que o Léo Santana fez, que é um Atlante que a gente imaginou copiar Aleijadinho, porque Aleijadinho, Atlantes são aqueles seres que seguram os púlpitos das igrejas coloniais, né? Sim. Que ficam embaixo segurando o púlpito. Que demais, então, lá em cima, o Atlante que o Léo esculpiu segura uma parte do andar que seria uma lanchonete, que nunca funcionou. É aberto para visitação lá, não? Eu acho, não sei. Uma época era, depois não. Tem que pedir licença na portaria, que é um prédio comercial, Se insistir, entra, né? Hã? Se insistir, entra para visitar, né? Entra. Se insistir, entra. Ô, Jô, você já está falando uma pergunta que eu queria muito entender, assim, que é o processo criativo, essa química que tinha entre você e o Ello na criação. Você já tem as linguagens diferentes, mas eu estou muito curioso para entender como é que funcionava esse diálogo, assim. Tem um prédio meu que é um dos meus favoritos de BH, que é o Tinguá, que aquilo é um espetáculo. Aquele é dele. Aquilo é só dele. Eu nem conhecia quando ele fez. Ele era estudante. Ele era estudante. Ah, que demais. Ele era estudante de Ouro Preto. Então, ali é um prédio que os geólogos, os estudantes de geologia, já quase formados, se reuniram e fizeram um grupo de... Lá são 2 vezes 4, são 12 apartamentos. Esses estudantes estavam ganhando dinheiro na época, Sim, mas né? já estavam formando, trabalhando em empresas, já tinham fundado empresas, a geologia, sondagem, esse grupo todo de geologia que faz sondagem e tudo. Sim. Eles contrataram, chamaram o Ello para fazer um prédio, compraram o terreno.
O Ello fez. Aí eles obrigaram o Ello, em vez de receber dinheiro, trocar por um apartamento. Olha que coisa boa. Maravilhoso. Aí eu conheci o Ello, estava lá, o prédio pronto. Quando eu Que casei, eu tinha uma beleza, já casa para mudou pra morar. lá, que chique. Eu casei no terraço do Tinguá. Ah, mentira. Juro, eu casei lá. Aquele terraço é um Aquele terraço máximo. maravilhoso, casamos lá. Celebramos a noite inteira, que demais. É um terraço muito comunitário Uma também, festa né? maravilhosa que a gente fez lá. Que demais. Aquele prédio é um espetáculo, aquele corredor vermelho, que você parece que você migrou aquele para outro projeto dele. universo. Mas me conta um pouco como é que era essa relação criativa de vocês, assim, como é que misturava... Olha, a gente sugava muito um do outro. Porque tem esses casais icônicos que criam, né? O Roberto Venturini e a Denise Scott Brown, né? É muita conversa, muita troca de experiência, é muita discussão, muita briga, muita hora boa, muita hora ruim. Tudo isso que fez a gente trabalhar assim com, tanto né? tempo, né? Eu fiquei 30 anos trabalhando com o Ello. Aprendi demais. Talvez eu não tivesse aprendido tanto se não fosse ele, mas eu também acho que ele aprendeu demais comigo, porque ele era uma pessoa muito técnica, ele era criativo, mas ele era muito técnico. Eu era criativa, mas menos técnica, e eu aprendi muita técnica com ele, e eu valorizo muito porque foi isso que me fez poder exercer com mais tranquilidade a minha profissão, porque, inclusive, assim, eu acho que o arquiteto tem uma responsabilidade civil muito grande, porque ele morre e as obras ficam. Não. Então, é muito grande. Fica aquele trambolho pro resto da vida, anos, milênios, às vezes, não é? Então, olha a responsabilidade civil que você tem com isso. Sim. Então, nós tínhamos essa responsabilidade, esse conhecimento que devíamos fazer o melhor, dar o melhor da gente mesmo que às vezes não aceitasse, o cliente não aceitasse, partisse para outro arquiteto, a gente não abriu mão, não faziam concessões criativas. Nunca fizemos uma concessão sequer. Gente do céu, que coragem, que de dupla é melhor para trabalhar nesse sentido, né? Então, assim... Conectados para o ideal, então, Jô? Sim. Olha que demais. Um ideal. E isso nos trouxe coisas boas e coisas ruins, porque tinha épocas de crise, que a gente passava crise ao cubo. Não tinha como fugir, né? Não tinha. Não tinha para onde escapar, tinha que entregar projeto, criar menina, né? Ia arrumar projeto. Não tinha nem como escapar também, porque tinha que fazer tudo junto, né? Tinha que conseguir projeto, né? Ir atrás de projeto, você entendeu? Sim. E não era todo mundo que queria que o projeto fosse nosso. Nunca ninguém nos chamou para fazer um prédio. A gente teve que entrar no concurso e ganhar e fazer o primeiro prédio, que é o da Raja Gabaglia. Até então a gente nunca tinha feito uma torre. Gente. Torre alta nunca, ninguém quis. Tinha medo. Ninguém tinha coragem, porque marca a cidade mesmo. Né? Quem que vai se responsabilizar por aquilo? Aí surgiu a empresa Ponta Engenharia, que era de jovens e queria marcar território. Que demais. E fez concurso fechado. Um dos escritórios convidados foi o nosso, e nós ganhamos. E daí, foi a primeira torre que a gente conseguiu executar, loucura. Foi aquela. Então, o Off Center veio bem depois, né? Off Center, aí nós conseguimos fazer esse prédio, mesmo assim ainda tínhamos dificuldade de conseguir clientes de edifícios. Aí nós fazíamos já íamos nos amigos que sabíamos que tinha terreno, falava assim, vocês não querem trocar esse terreno? Vai lá na Ponta Engenharia. A Ponta Engenharia constrói. Que legal. Vocês peguem unidades e eles constroem. Foi assim. Era um trabalho de articulação foi um negócio, o tempo inteiro, né? A gente negociava. Para fazer acontecer. Conseguimos fazer assim o Off Center e aquele lá do centro da cidade, que é o Fashion Center. Gente, que maravilha. O prédio do Lápis ali... O do Lápis já é do pessoal que fez o da Muzambinho. Que já eram milionários. Eles foram morar naquele prédio, aposto. Foram morar naquele prédio. Que é o clássico de Belo Horizonte também, né? Aquele Lápis sobressaindo. Que aí colocaram o nome de Le Corbusier. O que tem a ver com Le Corbusier isso aqui? Ele deve ter virado na túbula dele. O que tem? Aí eles colocaram que eles são geólogos, né? E eles... houve um problema com a construtora, que a ponta no meio não conseguiu terminar, teve que entrar outra empresa e tal. E mudou o nome, que ia chamar, porque esses geólogos moravam numa república do Preto, chamava
Verdes Mares, a república deles. Lá ia chamar Edifício Verdes Mares. Aí eu confundi com o supermercado e ficou difícil, né? Não, mas aí, como essa confusão de mudar de consultor e tal, resolvi colocar Le Corbusier. Jesus Cristo. Tem a ver. E, de novo, os elementos são muito parecidos com o da Rainha de Sucata, né? São. Tem um ascortem, tem um azulejo, tem uma brincadeira com as cores, né? O ascortem foi um conselho do Amilcar. Porque a gente era muito amigo, muito ligado ao Sabendo Amilcar. que ele não dá muita bola para você, não. Depois só que você fez para a cidade que ele passou a dar bola para você, ele né? não ligava para mim, não. Depois ele começou a ligar. Você virou arquiteta dele, que ele falou, né? Aí a Milka falava, gente, eu trabalho com aço e vocês, arquitetos, nós temos o aço em Minas, por que vocês não revestem as coisas de aço? A gente nunca tinha pensado. Aí foi na Rainha de Sucata que o Hélio e o Silvio colocaram. Por influência de Amilcar. Olha que demais. Daí para frente desandou. Hoje eu evito um pouco. Corre a gente ficar marcada por aquilo também, né? Virou uma coisa assim, né? Mas tudo e bem, de é um cor bom você material. não tem medo também, né, Gil? Você não tem medo de cor também, né? Museu da Cachaça azulíssimo, você tá colocando sua casa coloridíssima também, maravilhosa, né? Adoro cor, Que demais. Cor é importante para alegrar a vida da gente, né? Muda também o astral das pessoas, né? Essa conversa de mudar de cor, muda também os sentimentos também. Provoca, né? Provoca. Ô, Jô, e tudo meio que se preparando, assim, após morte do Hélio, como é que você consegue definir em palavras uma caracterização da sua obra após essa influência dele? Ou assim, agora isso aqui é muito Jô, porque, por exemplo, a Filarmônica é um espetáculo, é um monumento também, tem cor, tem pedra Santo Tomé, tem elementos que são, né, que voltam com o barroco ali. Eu tenho um apego ao ordinário. Você entendeu? Assim? Eu gosto, assim, do material ordinário. E valorizar ele, pôr ele assim, levantar o astral dele. Olha que demais. Lá, por exemplo, na Filarmônica, imagina, a sala é projeto do Nepomuceno, que é o cara que é o braço direito da Acústica e Sônica, uma empresa americana. Vocês fizeram o inverso, né? Ele criava o projeto, vocês abraçavam. Ele trouxe a gente, né? Abraçou tudo e fez todas todo o organograma que ele pedia, a gente fez. Aquele projeto é o reflexo de um organograma. Como assim? Ele punha assim, a sala tem que ter contato com a sala de piano, que tem que ficar próxima. Tá. Aqui tem que ficar os maestros com os seus músicos. A gente fez o gráfico. Que demais, gente. E o gráfico é o projeto. E encapou o gráfico ali. Que demais. Claro que é um gráfico, assim, mais humanizado, né? Evidente. Mas tudo funciona. Nada deixa de funcionar lá. E não tem espaço sobrando ali. Não, né? não tem. Entendeu? Demais. E aí, como a sala era o objeto mais importante, a pérola do projeto é a sala, que é um elemento caro, porque tem muito elemento ali importado, coisas de fino acabamento e tudo, né? Sobrava pouco para fazer aquele monstro em volta, porque é grande, são 38 metros quadrados. Aí eu pensei, vou revestir de quartzito, igual no sítio do vovô, que é uma coisa mineira, barata, né? Então é o quartzito na praça, o quartzito na base. A população para entrar ali, né? Música clássica pode ser para todo mundo, né? É simples, porque não fica separando assim, é tudo de granito, que chique, não vai. Não, qualquer um entra, é simples, né? Todo mundo tem um piso daquele na garagem da casa, no sítio da vovó. O ouro está lá dentro, né? Igual bem mineiro, esconde o ouro lá dentro. O ouro está lá dentro. Demais. A ideia foi mais ou menos essa. Sensacional. Porque a gente não tinha também dinheiro. Sim. Porque nós tínhamos uma verba fixa, você entendeu? Para terminar aqui. E não foi estourada. Não foi. Olha que legal. E tem um caso muito bom, assim, que é aquele painel interno ali, que é super imponente, foi né? Foi um erro, né? Que foi um erro, né? Que depois você deu a volta por cima. Conta esse caso, que eu adorei. Não é bem um erro. Eu falo foi uma erro, falha de construção? Era falha do material, foi uma né? falha técnica de todo mundo, e minha, principalmente. Por quê? O projeto, a orquestra não pode ter contato nenhum com nenhum elemento para não causar... É todo separado, a estrutura da sala com a estrutura do prédio. Todos os pilares da sala são colocados sob mola. É todo um cuidado que você não pode imaginar o que é aquilo, é uma loucura. E aí, como a orquestra é feita em concreto,
os tubos de ar-condicionado, as estruturas, que o vão, são 30 e tantos metros de vão, todas as vigas, tudo ficava aparecendo ali pelo lado de fora. E nós tínhamos que fazer um revestimento ali para receber o foyer, porque ali era um foyer. E os dutos de ar-condicionado são gigantes, porque o ar-condicionado vem muito lentamente e sai debaixo das cadeiras, porque não pode fazer barulho. Sai debaixo das cadeiras. E as cadeiras são próprio um instrumento musical, elas compõem, né? Complexo, também. né? As Que cadeiras loucura. foram Sai compradas na ali. Itália e tudo, né? Vem de baixo devagarzinho, não pode ter barulho, não pode ter nada hidráulico próximo. Os banheiros são separados em outra estrutura, nada. Aí eu tinha que revestir aquilo e era uma geringonça, né? Aí nós não tínhamos o levantamento, tivemos que fazer um scanner. Foi a primeira vez, eu acho, que eu vi escanear aquilo em pontos de nuvem. Gente do céu. Para a gente ter o elemento já pronto ali, para a gente poder ver como é que nós íamos encapar aquilo. Sim. Porque não, era tudo irregular. Aí nós começamos a trabalhar os planos de acordo com as necessidades. Ali não é... Os triângulos ali não estão porque a gente acha bonito, não. É porque tinha que ser daquele jeito. É porque você está inclinado assim, é porque a inclinação é assim. Assim. Se está inclinado para lá, é porque tem que ser para lá, você entendeu? Assim, não é gratuito. E eu pensei em fazer, e aí o Nepomuceno teria que fazer um projeto para nós de acústica para poder conversar no foyer sem interferir em nada, nem na sala, e nem virar aquela maluquice que quando você está num bar... Salão de festa fica doido, salão de festa, né? Com o som rebatendo. Né? Lá você pode conversar, no foyer você conversa. Você pode falar baixo, todo mundo ouve do seu lado, né? Porque está tudo tratado atrás também acusticamente. E aquelas chapas são chapas microperfuradas. Olha, que foi ele não é nem que para perceber, né? É microperfurada, que foi ele que especificou as distâncias entre os furos e o furo. E aí eu falei, vou fazer esse volume vermelho. Aí encomendamos em São Paulo com pintura eletrostática, pintura mesmo, bacana, de carro. E vieram as chapas vermelhas, perfeitas. Aí começamos fizemos uma estrutura, que foi uma loucura fazer essa estrutura, toda ela feita em cima da perspectiva nesse projeto, nesse programa que é o BIM, né? Que é BIM, mas sim, era o que início. É ligado no era software, o início né? do BIM, né? Ninguém tinha BIM aqui, ainda quase. Aí começamos a colocar as placas e as placas começaram a ficar manchadas de preto. E eu não entendia por que ficavam manchadas de preto. Eu mandava baixar as placas estavam perfeitas. Punha, ficava aqui as manchas pretas. Aí eu entrei em paranoia, fiquei doida, enlouqueci. Imagina o preço dessa brincadeira também, né? Fora isso, a minha responsabilidade, o tempo que eu tinha que entregar. Nós tínhamos que entregar aquele negócio, porque era um projeto político, tinha que entregar no prazo para inaugurar. Aí eu pirei com a cabeção, falei, meu Deus, vou chamar um pichador, mandar pichar tudo. Porque aí picha e ninguém vai ver. Aí a orquestra, de jeito nenhum, não vou querer um pichador aqui dentro. Tipo um grafite, assim, fazer um não, grafite? Picho, eu ia fazer pichação. No desespero, uma pichação. Aí o John Mark, que é o presidente da orquestra, disse, não, Jô, calma, não pode ser pichação, não pode pichar. Inventa, pensa outra coisa. Aí eu falei, então eu vou procurar você falou... Um artista plástico? Não, um grafiteiro? Um grafiteiro. Ah, sim. Vou procurar o grafiteiro. Aí a Jona, que trabalhava comigo, me indicou o Drim Cortez. E eu adorei o Drim. Eu falei, Drim, você tem que fazer algum projeto para nós aqui e você tem que sujar bem de preto, bastante, como se fosse nuvens, para confundir com os pretos que estão acontecendo. Porque foi até um físico lá e falou por quê. O que é? Não, é simples. Porque ela é furadinha e a espessura dela é fininha. Então, só de ter o furinho e a espessura, quando você vai andando, você via o que estava dentro da estrutura. Putz, não acredito. Menina, eu não imaginava isso. Não era falha química, não era químico, era físico, né? Era físico. Que doideira, gente do céu. Olha só, eu não sabia, não imaginava. Como que alguém adivinhar isso, né? Não adivinhava. Aí eu fiz das tripas coração. Falei, eu vou fazer uma limonada com esse limão. Aí o Drim, falei, Drim, faz aí para nós um projeto bem bacana, lindo, mas né? tudo que você for fazer, eu quero que seja vermelho. No vermelho, eu não quero cor. Aí ele fez um projeto com os pássaros mineiros.
Sensacional. Ali são só pássaros de Minas. Demais. E é muito legal, sabe por quê? Porque o adulto não saca que tem pássaro. Poucos adultos veem aquilo. Olha. As crianças que vão lá, porque tem um projeto Sim. educativo maravilhoso na orquestra, a primeira coisa que eles vão fazer é caça aos... Eles não estão caçando Que Pokémon. gracinha, gente. Estão caçando os passarinhos. E aprende a identificar qualquer um, E qualquer fica outro, ali, editar. Demais. é muito legal. Puxa para analógico e aí Isso, por aí vai. e vai. Demais. Não, demais, Então Ju. foi uma coisa que aconteceu que por bem deu certo. Era para ser. Sim. Você se considera que você está no quarto ainda ou já passou para o quinto movimento? Não, o quarto vai durar até a minha morte. Ah, então do quarto não passaremos, né? O quinto vai ser lá no céu, você vai reencontrar a turma toda e vai o fazer quinto, lá. sei lá onde vai ser, numa outra plataforma qualquer. Uma outra plataforma maravilhosa. Num metaverso específico. No metaverso. Aí, né? Então eu estou no quarto e no quarto eu ficarei, porque sou eu que estou trabalhando agora sozinha, com projetos diferenciados. Para cada caso é um caso, né? Sim. Então eu espero que ele dure um pouco, esse quarto. Pelo amor de Deus, precisamos da sua marca aqui na cidade. Você tem alguma palavra que caracteriza o seu trabalho, esse quarto movimento, assim, algum reflexo da sua identidade, do seu estado emocional, como profissional? Sim, eu acho que eu consegui, né, depois de tanta experiência, eu consegui uma maturidade, quer dizer, eu estou madura e tenho, então, a liberdade de fazer o que eu quiser, sem ninguém me censurar. E o que você quer fazer? Até para escolher meus projetos, eu posso escolher o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Eu gosto mais de fazer projetos sociais, que abrange comunidades como a Praça da Liberdade, restauração da praça, circuito cultural, que você não faz para uma pessoa, entendeu? Você faz para uma cidade, para uma comunidade. O caso da orquestra, né, que transformou não só o bairro, mas também trouxe a música para a população, né, claro, que não conhecia. Então, eu gosto quando abrange muita gente, sabe? Claro, eu gosto também de fazer uma casinha ou outra, um prédio também que possa trazer algum interesse para a cidade, não uma coisa só comercial, sabe? Dentro de Belo Horizonte, que eu vejo que a arquitetura ela não cresce, não melhora muito, porque fica todo mundo preso a essa coisa assim do mercado demais, entendeu? E também nós temos uma legislação que nos impede de viajar demais, de fazer grandes mudanças. Apesar de todos os prédios que a gente fez estavam dentro das leis, a lei é coautora do arquiteto, não tem dúvida. Você não legal pode. Isso. A lei é coautora. Se ela é boa, você faz melhores projetos. Se ela é ruim, você faz péssimo. No nosso caso, quando a gente fez aqueles prédios, que são esses prédios da Ponta Engenharia, a lei era péssima. Porque não podia fazer pilotis embaixo. O pilotis tinha que ficar no 5º andar. Olha que loucura. Para blindar da cidade, né? Que justamente loucura. o contrário Você vê que nossos tá prédios não tem pilotis embaixo. Mesmo aquele ali da Raja Gabalha, que ali você tem o cume, né? Que você teria a vista da cidade inteira se tivesse um pilotis. Não podia, era contra a lei. Pena. Então, que eu acho que nesse movimento que eu estou agora, eu quero trabalhar muito ainda, com liberdade, para poder sempre melhorar o possível, dentro do possível, a cidade, meu bairro, as pessoas, não? Maravilhoso. Isso. Você fala um pouco, caminhando para o fim do nosso papo aqui, né, de próximos projetos pessoais que misturam com os profissionais, sobre esse acervo que você tem do Elo também, que tem alguém já institucionalizando isso e catalogando, e eu queria entender um pouco mais se isso vai vir à tona, vai vir à luz, se a gente vai ver isso, e quais são os próximos projetos que você está programando aí, interessantes que você possa contar. O acervo realmente é grande. Eu organizei ele, fiquei 4 anos organizando. Esses últimos 4 anos da minha vida, eu fiquei bem dedicada a organizar o acervo. E realmente organizei. Foi um processo duro para você, né? Foi. Não foi fácil. Imagina. Cada abertura de projeto, tinha alguns que eu não lembrava mais, tinha uns que eu achava ótimos, outros eu achava péssimos. Que projeto ruim, foi eu que fiz essa porcaria. Enfim,
os projetos com Ello, né, revivi muita coisa, como se fosse uma terapia, assim, sem ninguém, só eu e os papéis, e as maquetes e as fotos. Foi difícil. Eu consegui organizar e estão todos já indo embora. Para onde? Vai para fora do Brasil. É mesmo? Que demais. Eu não posso falar qual é a instituição ainda. Uhum. O país você pode falar? Você falar o país, eu entrego o ouro. Entrega, né? Mas que legal que está sendo projetado para fora isso. São mais ou menos umas 300 e tantas pastas com projetos, uns 400 rolos, porque tem projetos em papel cópia oleográfica, tem os mesmos projetos, tem alguns desenhos em papel manteiga, em papel vegetal, em guardanapo de botequim, olha, em croquis. Demais. Vocês um museu para caber isso tudo, né? Mas a instituição tem. Aí são 40 maquetes, eram 45, mas estragaram 5, mandei 40, e mais ou menos uns 3 mil negativos, uns 10 mil slides. Que doideira, gente. E esse tanto de documentação, fora as documentações, cartas trocadas, os livros que nós saímos publicados também, livros e revistas nacionais e internacionais que publicaram o nosso trabalho, também estão indo. Um recorte de uma época mesmo, né? Maravilha. Todo até hoje. Eu mandei até a orquestra. Depois da orquestra acabou. Sim. Que envolve a sua obra também individual. Sim, também. Que legal. Que demais. É o acervo do Ello meu e o meu. E seu. Nossa, que fantástico isso. Quando que nós vamos ver isso? Não sei, porque imagina digitalizar tudo isso, botar isso para disposição. Sim. Vai demorar. Vai demorar, mas pelo menos vindo a gente tendo acesso... vai sair, mas vai demorar. Que legal. Mas não tem importância, porque, imagina, quem que ia ficar com esse acervo? Exatamente. Eu fico vendo os acervos dos arquitetos mineiros incríveis que foram perdidos. E vai deteriorando mesmo, Não, né? perdidos assim, jogar no lixo. Gente. Jogar no lixo. O Cuno Roberto Luci, que é um arquiteto importantíssimo, não tem nada dele. Humberto Serpa está vivo, praticamente ninguém nem sabe dele. O Ferola, com o acervo também maravilhoso, faleceu. Não sei se o acervo dele vai para algum lugar, porque quando ele faleceu, eu ofereci para as escolas, mas as escolas não tinham estrutura para receber. E realmente não tem, porque muda o reitor, muda o diretor, muda tudo, né? E não tem uma instituição que faça isso na arquitetura. No Brasil não tem. Infelizmente. Por exemplo, a Fundação... Tem a Fundação Niemeyer, né, que tem o acervo dele, mas realmente Niemeyer, né? E o Sérgio Bernardes também, que é um arquiteto importantíssimo, carioca, modernista. A mulher dele eu conheci ele muito também. Aqui que ela conseguiu, pela universidade, um espaço e organizou. Está lá, está organizando, está indo bem. Mas o nosso ficaria para quem? Sim. E, de novo, né, Casas de Ferreiro, no seu caso, não é feito de pau, né? Porque você está resgatando a memória, trabalhando numa arqueologia, numa restauração, em catalogar para a próxima galera aí ter acesso a esse material, né? Que bom, né, Jô? Você fez seu dever de casa, você já está apto no aí. dia que o caminhão ficou lá, o caminhão ficou 5 dias descendo. Vou te contar que minha laje fez assim... A minha laje ficou até aliviada, porque era muito peso. Imagina, nossa senhora. Peso em todos os sentidos. Pois é. Né? Então agora estou feliz porque eu estou light. Né? E para prospectar no futuro assim, teria uma obra aqui do Quibeu, que eu não sei se vai sair, eu já fiz o projeto, já aprovei no patrimônio. Não tenho nenhum projeto em Belo Horizonte, eu estou com um projeto de reforma nos Estados Unidos, é uma reforma pequena, mas é muito legal também, porque é uma casa tombada. Olha que demais. Essa você pode contar? Pode. É uma coisa simples. Ela, nos Hamptons, é uma casa dos anos 60, de madeira. É uma região lá que... Eles fazem muito construção em madeira, né? E é uma região que tem muito pica-pau.
E o pica-pau fura e estraga muito a casa, então tem muita coisa para restaurar. E estou fazendo a área externa dela toda, estou ampliando também. Mas não é um projeto grandão, mas é um projeto interessante, porque eu tive que estudar um pouco a técnica, a tecnologia arquitetônica, construtiva mesmo, né? E arquitetônica, porque são aquelas casinhas americanas, muito né? Legal. Você vai deixar as marcas do pica-pau ali para registrar? Não posso, porque senão vai entrar água. E também uma casa também, talvez eu faça uns anexos, mas lá em Brisbane, na Austrália. Gente, que demais. Que é bacana também, mas aí é familiar até, porque é uma coisa de gente que eu conheço e eu vou ter que fazer anexos, etc e tal, vou fazer. Espetacular. Então, é o que eu tenho assim em vista para fazer mais, é isso. Tenho feito muita palestra, tenho viajado, feito palestra, enfim, é isso. Um pouco de muito. Um pouco de tudo. Ô, Jô, o que você tem de frase para compartilhar com a gente, para acabar de pedir mais a vocês? Se é que eu posso pedir mais alguma coisa? Não, então, eu pensei que vocês, né, me falaram que tinha que trazer uma frase e tal. Eu pensei, não achava a frase. Eu pensei o seguinte, eu tive essa semana, a Filarmônica, a sala fez aniversário, 10 anos de sala, Minas Gerais. E a orquestra comemorou com a Nona Sinfonia de Beethoven. A Nona Sinfonia de Beethoven é um hino da humanidade, é um hino de humanidade. Porque Beethoven fez a música, depois fez a letra. Então, ele é uma sinfonia que fala de superação, de fraternidade, de esperança, de alegria, que é tudo que eu queria que tivesse. Então, tem um pedacinho lá que fala assim, abracem-se milhões, levem este beijo para todos. E eu acrescento, e paz. Que bom. É isto, a superação, né? A fraternidade, a irmandade e a paz. É o que eu estou batalhando, viu? Tá sendo prova viva disso aí. Jô, foi um prazer imenso te receber. Obrigada. Acolher toda essa história, essa intensidade, essa alma criativa sua, poder registrar um pouquinho de você, ter esse presente pra gente. Não sei como te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Gostei muitíssimo de ficar batendo papo aqui de tarde. Delícia, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Obrigada. Obrigado. Volta mais. Também. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @suajanelalateral, e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com motion e montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!